Hallo Leute, vamos falar hoje dos alemãos. Será que eles são frios? Como que eles paqueram? Gente, é o seguinte, os alemãos, ou alemães, alemães, né? Eles não são frios, eles são fechados. Não no sentido negativo da palavra. Gente, eles primeiro gostam de conhecer a pessoa. Eles gostam de saber com quem é que eles estão falando, com quem é que está ali na frente dele. Um alemão jamais vai encontrar você e começar a falar da vida dele. Isso não existe. Os alemães são pessoas muito sinceras, fiéis para o trabalho, para a família. O Michel, até doente, gente, ele vai trabalhar. Isso me deixa com tanta raiva, mas ele faz isso. Doente, ele vai pro trabalho. Para você que não conhece a nossa vida, nós somos uma família linda e muito feliz, vivendo grandes aventuras aqui pela Suíça. Aproveita aí agora e se inscreve para não perder nenhum vídeo por aqui. Meu marido é alemão e eu tenho 3 filhos. Gente, eu vou já comentar para vocês como é que foi o nosso relacionamento no começo. Foi até meio que engraçado, viu? Mas vamos falar primeiro nessa parte se eles são frios ou não, no modo geral. Os alemães, eles são bem família. Eles amam estar junto com a sua família. Não gostam muito de receber outras pessoas dentro da sua casa. É quase que em primeiro lugar o trabalho. Mas por quê, gente? Isso não é negativo. Porque para o alemão é importante ter o trabalho dele para ele poder manter a sua família feliz, que ele quer dar à sua família do bom e do melhor. Então ele cuida muito do seu emprego para que a sua família tenha uma vida boa. É por isso que muitos alemães têm o trabalho em primeiro lugar, porque eles sabem da responsabilidade e do quanto que eles precisam desse emprego. Eles são super fiéis. Se você vê algum alemão na balada não dando mole pra ninguém, não vai falar assim, ele é muito frio. Não, gente, porque os alemães, nem todos vão pra balada pra paquerar. Eles vão lá pra se divertir, pra curtir a vida, pra ficar com seus amigos, tomar uma cerveja, dançar. Não necessariamente eles saem de casa, né, com o pensamento, eu vou pegar uma gatinha, hoje eu vou beber, hoje eu vou beijar e tal. Não, nem sempre eles fazem isso. Então não fique pensando você que os alemãos são frios só pelo fato de eles não querer sempre pegar, né? Os alemães são pessoas muito engraçadas. Depois que passa a conhecer você. Gente, quando a gente vai lá para a Alemanha, é muito diferente. A gente vai, às vezes, fazer compras lá e ficamos por lá passeando. As pessoas são mais amáveis, sabe? Elas conversam mais abertas com você. Aqui na Suíça, eles são mais fechados. Eles quase não dão a mínima, assim, para você, né? Você fala uma coisa, eles respondem e tal. Lá na Alemanha já é diferente. Eles falam com as nossas crianças. Tô falando agora de mulher e de homem, tá, gente? Eles falam com as nossas crianças, eles cumprimentam, eles dão risada, né? É assim, eu acho assim que eles são mais amáveis. Lembrando que é a minha opinião, tá, gente? Não tô aqui falando, não sou a voz do mundo. E também não tô falando que todo alemão é assim, né? Eu tô falando da minha visão de alemão, né? Como que eu conheço os alemães. Eles são pessoas honestas, são pessoas engraçadas, de bem com a vida. Eles têm um pouco, assim, de preocupação quando vão falar com alguém que eles não conhecem, pois eles têm medo, assim, do que a pessoa vai pensar dele. Isso foi o Michel que me disse, tá, gente? Eles têm medo do que a pessoa vai pensar dele. Eles não querem causar uma impressão ruim. Então, eles se preocupam muito. O Michel até me falou um dia desses que lá na escola, que ele fez um tempo aí, um Weiterbildung, um curso a mais, né, pra profissão dele. E lá nessa escola, na classe, tinha suíço, tinha alemão, tinha turco e tinha italiano. Tinha um turco e um italiano. O resto era suíço-alemão. Ele disse que esses 2, turcos e italianos, eles não paravam de falar. Qualquer coisinha, levantava a mão assim, pra perguntar, né? Qualquer coisinha. E já os outros, eles eram super tranquilos. Porque ele ficava assim, gente, por que nós somos assim? Por que a gente é muito assim, né?
Porque, então ele me falou, eu acho que é porque a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar da gente. Já nós brasileiros, a gente chega e começa a falar, né? Não tá nem aí porque os outros vão pensar. Não é verdade? E já eles não, eles se preocupam muito com a impressão que vão causar. Mas depois que ele conhece você, que ele sabe quem você é, já sabe como que você pensa mais ou menos, eles já começam a se soltar, eles já começam a falar mais com você. Olha, eu tenho aqui 2 vizinhos, um alemão, uma família alemã e uma família italiana, né? Eu tô falando do homem das meninas, tá, gente? Que a mulher, ela é de outra nacionalidade. Os maridos dela, quando a gente se encontra na rua, o alemão, por exemplo, eu lembro que no início ele quase não falava comigo. Eu falava fazia uma pergunta, ele respondia e se calava. Né? Ele ficava assim, alemão, ok, vou dar tempo ao tempo, porque eu já sei como é que eles são, né? Depois, com o passar do tempo, gente, esse cara assim, ele se transformou. Ele me veio e falei, Jaqueline, cadê o Michael? E as crianças? Ah, aconteceu comigo tal coisa lá no trabalho. Gente, ele fala, eu fico sorrindo, né? Só prestando atenção no que ele fala. Tipo, se transformou. Ele ganhou em mim a confiança e pensou, agora eu posso falar com ela, eu sei quem ela é. Então, eles são assim, eles gostam primeiro de conhecer você. Né? Dê a chance aí de conhecer você. Não vem ficar falando que alemão é frio, que são pedra de gelo, que não é assim. Eles são pessoas como nós, eles têm coração, têm carne, têm osso. Só que eles não são assim de chegar e ficar falando pro mundo da vida deles, né, pessoal? Pelo amor de Deus. E o italiano, quando a gente se encontrou lá no parquinho pela primeira vez, ele já veio falando da vida dele toda, do trabalho, da mulher, do filho, blá 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 blá, não parava de falar e até hoje é a mesma coisa. Pois os italianos, eles já são diferentes, eles já são assim mais abertos, né? Eles não se preocupam com o que a pessoa vai pensar deles, eles simplesmente falam o que ele quer e acabou. É assim, então é só saber dar tempo pra eles, né? Eles não são frios, eles são pessoas maravilhosas. E agora falando da paquera. Como que eles paqueram? Vamos falar da boate, gente. Existem, eu pensei assim, eu descobri assim 4 fatores que explicam o comportamento dos alemães dentro da boate. É o seguinte, na balada, muitos dos alemães não vão com aquele pensamento de pegar, né? Eles vão para se divertir, para tomar uma cerveja, para esquecer os problemas, para curtir a vida com os amigos. Esse é um fator. O segundo fator, que eles são muito respeitosos. Tá certa a palavra? Eles respeitam demais a gente, nós mulheres. Ele não vai conseguir chegar em você e falar assim, oi, posso te conhecer, meu nome é tal e tal. Não, ele não vai fazer isso. Por quê? Ele não sabe se você é solteira, ele não sabe se você tá ali para procurar alguém ou se você só vai para dançar. Eles não gostam de incomodar. Eles não gostam de invadir a mulher, né? Por isso que eu digo para você, se você quer pegar um alemão, vai em cima dele. Pois a maioria deles não vão mover um dedo. Ele pode passar a noite observando você a dançar. Ele não vai chegar em você. Ele não é frio, não, ele respeita. Se você der um sinal que ele pode chegar, então é provável que ele chegue até você. Mas o melhor que você possa fazer é ir até ele e falar, oi, eu tava observando você ali, está sozinho. Se quiser, pode sentar aqui com a gente, vamos conversar, beber uma cerveja, vamos dançar um pouquinho, bater um papo. Faça isso, não tem problema. Não vai ficar pensando que ele é frio, pelo amor de Deus, gente, por favor, né? Quando eu morava na Alemanha, eu tava um dia numa balada com essa senhora que eu morava na casa dela. Senhora não, ela era bem jovem, eu tinha assim, na época uns 32 anos, eu já era mais jovem, eu tinha uns 21 anos por aí, não, 20 anos. E a gente tava lá dançando, né, eu sentei na mesa, fiquei lá esperando, e a Sabrina, ela me pediu um coquetel. E a garçonete veio com uma taça de prosecco. Aí mas eu pedi um coquetel.
Aí a garçonete apontou assim pro menino, que na época eu não falava alemão, né? Ela apontou assim pra ele, que era pro alemão que tava lá do outro lado. Aí ele levantou a taça assim pra mim, brindando comigo, né? Aí eu brindei com ele também. E logo a Sabrina perguntou se ele queria sentar junto com a gente. Essa foi a maneira que ele achou de se aproximar a mim. Foi assim que ele chegou comigo. Ele me mandou uma bebida na minha mesa. Pra vocês verem, eles têm muito respeito, né? Se eu não tivesse afim, eu falaria não. Aí, ok, tá bom. Mas ele não chegou a mim, né? Ele mandou uma pessoa até a mim, né? Ele não teve a coragem ou a falta de respeito, né, de chegar em mim e interromper a minha noite. Eles são assim, eles têm muito respeito. Então pense nisso quando você conhecer um alemão. A maioria deles, tá? Pelo amor de Deus. E um próximo fator é a internet. Muitos alemães gostam de ter relacionamento pela internet, porque lá tá escrito se você é solteira, lá tá escrito o que você procura, o que você quer. Então, eles se sentem mais seguros em relacionamento pela internet. Então, se você quer conhecer um alemão, invista em sites pela internet de relacionamento. Eu não conheço nenhum, mas com certeza você deve encontrar pela internet aí. O último fator, pessoal, é a timidez. Alemão é muito tímido, gente. Nossa, com o Michel foi muito difícil. Pra vocês verem, ele não chegou comigo, tá? Ele chegou através do meu amigo, do Douglas, que na época ele era chefe do Douglas. Ele chegou no Douglas, que por um dia de coincidência me viu no restaurante lá junto com o Douglas, onde eles frequentavam, né? Que era o restaurante lá da empresa deles. E lá o Michel me viu, então desde então ele não deixou mais o Douglas em paz, só vivia atrás do Douglas, né? Porque queria meu número e tal. Até que um dia eu falei pra ele dar meu número e eu... Ai, mexi a câmera. Até que um dia eu falei pra ele me dar meu número. Até que um dia eu falei pra ele dar o número pro Douglas dar. Até que um dia eu falei pro Douglas dar o meu número pro Michel e ele me escreveu uma mensagem. Gente, eu passei muito tempo sem responder porque eu não queria. Eu não sei o que aconteceu. Eu não queria responder, mas o Michel não escreveu de novo, não ligou de novo. Pra vocês verem, o respeito e a timidez vem tudo junto, né? Então, num certo dia, eu vi o Michel lá no trabalho dele. Gente, os olhos dele brilharam. Eu não sei o que foi aquilo que eu vi. Eu vi um brilho nos olhos dele. Então, eu pensei, eu vou escrever pra ele. Escrevi, a gente marcou um encontro, saiu. Nessa noite, eu acho que foi o pior encontro que eu tive na minha vida. Quem diria que ia dar em casamento e com filho, né, gente? Mas foi péssimo, juro pra vocês. A gente sentou lá num restaurante, nesse restaurante, a partir das 10 vira uma boate, né? Eles fecham o restaurante e solta música, luz e tal. E a gente continuou lá. Sentamos no banco e o Michel lá. Aí eu, tudo bem? Aí ele, sim, tudo bem. E o que tu faz? Ele, eu trabalho assim. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ir pra academia. Qual que é a sua comida preferida? Eu gosto de comer espaguete, sei lá, nem lembro mais o que eu perguntei, gente, mas eu tô falando assim, exemplos, né, que eu fazia perguntas, ele respondia e se calava. Gente, como que você consegue criar uma conversa com uma pessoa assim? Ele era muito tímido. Aí eu inventei um joguinho lá, né, a gente começou a brincar, depois o jogo começou a ficar chato. Aí eu, caramba, que chato ele. Gente, ele era muito tímido e não conseguia fazer nada, falar nada. Ele ficava ali calado. Eu, caramba, que cara chato. Aí eu chamei o Douglas. Eu liguei pro Douglas e falei, Douglas, pelo amor de Deus, vem pra cá. Que tá muito chato aqui. Aí o Douglas veio, a gente começou a conversar, a gente começou a dançar. Aí o Michel ficava sentado lá me observando. Até que uma vez eu sentei do lado dele, né? Eu já tava bem mais solta. Sentei do lado dele e dei um beijo nele. E pronto. Desde então a gente ficou namorando, eu não levei ele na minha casa pra conhecer o Henrique, porque eu nunca levei homem pra conhecer o Henrique, sabe? A não ser que eu tivesse mesmo certeza que era aquele homem, né? Então, a gente ficava se encontrando sempre em Zurique, a gente ia passear em restaurante e tal. E a gente ficou muito tempo só
se beijando. Você entende do que eu tô falando, né? Aquelas coisinhas que pessoas fazem quando namoram só aconteceu depois de 3, 4 meses. Eu sempre dizia pro Douglas, que cara chato. Eu dizia, Douglas, eu acho que ele é gay. Porque não rola! Não rola, Douglas. Aí, como assim, cara? Eu disse, não rola. Já faz tanto tempo que a gente tá junto, não rola. Ele é muito tímido, é muito respeito, sabe? Eles têm muito respeito. E eles, sabe, o Michel dizia pra mim que ele não queria acabar com aquele momento que a gente tava tendo, que era tão bonito, né? Da gente se conhecer, da gente falar da nossa vida. Que depois de um tempo, ele se soltou, né? Depois eu conheci quem que ele era de verdade, que ele sorria, ele falava, ele conversava, ele fazia piada. Aí eu vi quem que era o Michel de verdade, eu me apaixonei por ele, pela pessoa que ele é. Ele já sabia que eu tinha um filho, sempre desde o início eu falei pra ele que eu tinha um filho, ele não tem problema nenhum com isso. E depois, assim, de uns 4, 5 meses, eu levei ele na minha casa, aí ele conheceu o Henrique. Mas é isso, pessoal, eles são muito tímidos. Se você quer ter alguma coisa com o alemão, chega nele. Não vem julgar ele, dizer que ele é frio, que ele é chato, não. É o jeito deles. Eles têm vergonha. E eles têm muito respeito. Mas agora eu pergunto pra você, pessoal, por que que o brasileiro é solto na balada? Por que que ele vai lá, chega em você, joga aquele chaveco? Por que que o brasileiro é assim? Por quê? Alguém sabe me responder isso? Escreve aqui nos comentários. A gente se vê amanhã. Tchau!